Que momento sem igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Olá, meus irmãos, mais uma vez estamos juntos para estudarmos um pouco mais da Palavra de Deus. Hoje nós vamos tratar da segunda parte da lição número 9, que tem como título Vocação Missionária. E dentro dessa vocação missionária temos a reflexão de um missionário. Já estamos falando sobre ele e sobre o trabalho que ele já realizou na primeira parte, que é o pastor José Calixto Fabrício. E hoje ele continua essa reflexão. O texto que foi tomado como base, inclusive foi lido na primeira parte da lição, é em Efésios 4:11. E ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como pastores e mestres. Daí, então, vem todo esse estudo de hoje. O nosso comentarista, vem trazendo para nós algo que deve acontecer na vida da igreja e daquele que sentiu o chamado para ir mais longe. Todos somos missionários, mas devemos atuar no lugar onde o Espírito Santo nos enviar. Às vezes a gente pensa que o missionário é só aquele que vai até um campo distante, um lugar desconhecido, para tratar com pessoas desconhecidas. Isso não é verdadeiro. O primeiro tópico de hoje trata da importância de uma experiência de chamada missionária. Somente uma firme convicção de uma chamada missionária poderá fazer com que um homem e sua família permaneçam no campo missionário ao longo de anos, ainda quando assaltados pelas mais tormentosas provações. Assim, ele prossegue sua reflexão. Não me canso de maravilhar-me da transparência e franqueza de Deus para com aqueles que são chamados para o seu serviço. Isso são palavras do pastor José Calixto Fabrício. Creio que existem muitos crentes que não entendem que o sofrimento e as dificuldades são parte do ministério cristão. Eu conheço muitos que ficam assustados e decepcionados com Deus quando são acossados pelo fogo da provação. Esta atitude, além de revelar imaturidade cristã, reflete uma completa ignorância dos ensinos bíblicos. O nosso comentarista cita Paulo como exemplo para todos os missionários de todos os tempos. Por causa da pregação, ele teve que suportar as mais duras aflições e perseguições. Contudo, sempre havia algo que o sustentava de pé, ainda que enfrentasse os mais terríveis ataques do inimigo. A sua convicção de que Jesus mesmo o havia escolhido para uma missão dura e espinhosa. Existe uma grande diferença entre um missionário com convicção e uma chamada específica de Deus e aquele que não possui esta convicção. Chama poderosamente a minha atenção o fato de que, depois de o Espírito Santo haver se pronunciado, convocando Paulo e Barnabé para uma missão especial, ainda a igreja de Antioquia tomou tempo para confirmar o chamado divino. Está escrito em Atos 13, de 1-3. Por isso, é muito saudável que quando uma pessoa manifesta possuir uma chamada missionária,
a sua convicção possa ser respaldada por outros elementos importantes, quais sejam o testemunho da sua própria vida, o testemunho de outros que o conhecem de perto e profundamente, e, por último, o testemunho de sua experiência de chamada. Não podemos negar que outros interesses podem interpor-se no caminho de uma pessoa com desejo de servir a Cristo na obra missionária. Manifestações carnais e equivocadas com o desejo de conhecer outros países e até mesmo a busca de um melhor status podem interferir na decisão de ir ao campo missionário. A pessoa que sente que Deus a está chamando para a obra missionária deve tomar suficiente tempo em oração para poder discernir realmente qual é a intenção do seu coração. Este é o primeiro tópico e veja quanta coisa a gente deve observar para ir ao campo missionário. E agora nós vamos desenvolver vários aspectos de preparo para poder caminhar para o campo missionário. A necessidade de uma adequada preparação para o exercício da vocação missionária. Em seu livro publicado em espanhol e português, A Igreja Local e Missões, o pastor Edson Queiroz apresenta um interessante capítulo sob o título A Igreja Treinando o Candidato. Resumidamente, eis aqui alguns passos que o pastor Edson Queiroz recomenda. Primeiro deles, a igreja oferecendo preparo intelectual. Um bom estudo sobre as condições intelectuais do obreiro deve ser realizado. Não basta uma decisão emocional. O obreiro deve demonstrar certa preparação intelectual. Segundo, a necessidade de preparo teológico. Lamentavelmente, muitas pessoas estão equivocadas quando utilizam a afirmação: quando o Espírito Santo chama uma pessoa, ele também dá a capacidade para eximir-se da responsabilidade de buscar um preparo acadêmico. Isso são aqueles que levantam essa premissa, achando que não deve se preparar porque o Espírito Santo vai fazer ele falar tudo aquilo que ele precisa. Pode sim, porque o Espírito Santo tem todo o poder, mas o indivíduo deve se preparar. Afirma o pastor Edson: creio que um missionário deve estar teologicamente bem preparado no seminário, em casa, seja onde for, mas deve ter um conhecimento profundo das verdades bíblicas. Parece que neste ponto temos uma situação muito parecida com o pensamento que li certa vez na cozinha da casa de um casal de missionários. Aspas. Deus abençoa esta cozinha, mas não lava pratos. Vejam só, como existem coisas que às vezes a gente cita, fala, lógico, Deus não lava prato, ele não precisa. Lavar prato é coisa material. Ele vai fazer as coisas do Espírito, aquilo que é transcendental, aquilo que é sobrenatural. Nós vamos dar continuidade mostrando mais outras necessidades. A necessidade de preparo transcultural. Este também é de suma importância. Muitos missionários têm fracassado no campo por não terem recebido uma preparação adequada. Abre aspas para a afirmação do pastor Edson. Para enfrentar as dificuldades de adaptação a uma outra cultura. É necessário um bom treinamento. Se uma pessoa enfrenta outra cultura sem preparo, poderá cometer erros quase irreparáveis no futuro, não produzir fruto ou não se adaptar à cultura, tendo de voltar à sua base. No Congresso Comiban 97, em Acapulco, no México, foi lançado um excelente livro
que deve ser leitura obrigatória para todos os que sentem uma chamada missionária. Demasiado valioso para que se perca. O livro faz uma exploração das causas e curas da volta antecipada do missionário ao seu país natal. Mais uma necessidade: a necessidade do preparo linguístico. O idioma será o principal instrumento de trabalho de um missionário. Se ele não puder se comunicar satisfatoriamente na linguagem do povo com o qual vai trabalhar, não poderá alcançar os seus objetivos. Um verdadeiro missionário buscará todos os dias os meios para comunicar-se com o povo com o qual trabalha de uma maneira digna e decente. O pastor José Calixto continua narrando sua experiência dizendo: quando trabalhei na Venezuela, solicitei a uma professora que me corrigisse todos os erros após cada pregação. A ajuda daquela irmã foi uma tremenda bênção para a minha aprendizagem do espanhol. Sempre me surpreende quando ouço um missionário que está no campo há muitos anos cometendo erros que são elementares no aprendizado do idioma. Eu vou abrir agora um parênteses meu. Meus irmãos, se a gente não entender o que o outro está dizendo, como eu vou aceitar aquilo como verdade? Como que eu vou entender o plano que ele está me oferecendo? Eu posso ficar com dúvida, eu posso até, daqui para frente, ter uma barreira para com ele. Talvez ele esteja me passando uma coisa que não é aquilo que vai acontecer. Por quê? Porque eu não estou entendendo. Mais uma necessidade, a necessidade do preparo prático. Sobre este aspecto expressa-se o pastor Edson. A igreja deve fornecer oportunidade para que o futuro missionário possa receber treinamento prático no próprio ministério da igreja local e na sua base missionária. É muito importante que o candidato faça um estágio, iniciando um novo trabalho num bairro, ajudando uma congregação, trabalhando no ministério local, a fim de que produza fruto e seja reconhecido pela igreja como alguém chamado por Deus para a obra. Se uma pessoa não produz fruto no seu país, não vai produzi-lo em outros lugares também. Este estágio deve ser supervisionado e avaliado pela própria igreja, antes de esta recomendar o candidato ao campo missionário. É impressionante isso, porque o indivíduo diz assim, eu tenho um chamado missionário e ele não trabalha da igreja. Ele não é um que comparece aos cultos nos lares, que hoje já está até muito difícil, as igrejas não marcam mais culto nos lares. Ele deve estar sempre colocado para este trabalho, para que ele possa ir se adaptando àquilo que ele vai fazer. Se desinibido de falar em qualquer lugar, diante de qualquer pessoa. Mais uma necessidade, a necessidade do preparo psicológico. Prestemos bem atenção. Conhece-te a ti mesmo? É uma frase de Sócrates. Em alguns casos, o missionário deixa o Brasil e vai para o campo missionário sem haver antes solucionado algumas crises e conflitos pessoais. Este preparo psicológico é muito importante também na área do casamento do obreiro.
Uma boa condição psicológica é fator fundamental para alcançar o êxito na obra missionária. Esta boa condição psicológica deve ser examinada não apenas na pessoa do missionário, mas também na esposa do missionário. Passar por cima desses detalhes pode trazer grandes prejuízos para a causa de missões. E nós vamos continuando aqui, meus irmãos, mostrando algo muito importante para o desenvolvimento da obra missionária. Não é qualquer coisa, não é qualquer obra. É a obra do Senhor. E nós que nos dispusermos a ir trabalhar, devemos estar preparados para quando o nosso Senhor disser, faça isso, você está preparado para ir fazer aquilo e de bom grado. A necessidade de uma boa condição física. Sem uma boa condição física como resultado de bom estado de saúde, um obreiro não deveria ser enviado aos campos de missões, especialmente se o lugar para onde ele vai ser enviado não oferecer as condições mínimas e adequadas para o cuidado de sua saúde. Na experiência do grande missiólogo, Dr. Edward Smith, a sua saúde não lhe permitiu ser enviado ao campo missionário por nenhuma agência missionária. Diante da impossibilidade de servir ao Senhor nos campos de missões, ele ficou na retaguarda, comprometendo-se com Deus em levantar uma igreja que funcionasse como uma perfeita agência missionária. Faleceu aos 96 anos de idade, deixando estabelecida em Toronto, no Canadá, uma pujante igreja missionária que sustenta ao redor do mundo mais de 500 missionários transculturais. Se Deus o está chamando para missões mundiais, ele não tem um substituto para você. E se não existe ainda convicção para uma entrega total, espere no Senhor. Muitas vezes o esposo está preparado, mas sua esposa não. Não se precipite. Busque a Deus com todo o seu coração e ele responderá. Se for necessário, busque aconselhamento espiritual de pessoas idôneas e qualificadas. Tome em consideração todos os aspectos aqui mencionados sobre o tema do preparo. Certifique-se de que realmente você tem uma chamada missionária. Busque o melhor preparo intelectual e espiritual e transcultural. E não se esqueça de buscar crescimento na tarefa de fazer discípulos. Lembre-se de que esta será a sua principal tarefa no campo missionário. Mateus 29, 19 e 20. Se dentro de algum tempo o Senhor confirmar na sua vida a chamada para missões e você for enviado para algum campo missionário ao redor do mundo, a sua tarefa principal será fazer discípulos. Mas para fazer discípulos, você primeiramente terá que ser um discípulo de Jesus. Discípulo é aquele que faz o que seu mestre ensina. Portanto, fazer o que Jesus fez é tarefa do discípulo. O discípulo, ele mesmo, Jesus, disse: sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Ou seja, fazer o maior número de discípulos de todas as nações até a volta do Senhor Jesus. Igreja, oferecendo preparo espiritual é o último tópico. Basicamente, neste ponto, o autor advoga sobre a necessidade de uma boa preparação do candidato enquanto se encontra na sua igreja local. A igreja deve ser dinâmica e espiritual e realmente deve contribuir para a edificação do candidato. Concluindo, meus irmãos, chegamos
ao entendimento de que há necessidade de uma adequação, aliás, de uma adequada preparação para o exercício da vocação missionária. A igreja treinando o candidato. Não é só alguém dizer, quero ser um missionário. Este tem que dar prova diante da igreja, e esta deve providenciar todo o preparo intelectual, teológico, transcultural, linguístico, prático, psicológico, de saúde física e o preparo espiritual. É a igreja oferecendo todo o suporte, como fez a igreja de Antioquia. Você quer ajudar a desenvolver o trabalho missionário lá fora? Você, como igreja, deve ser o sustentáculo, é o local onde ele pode sentir que está seguro, está amarrado àquela estaca, dando-lhe segurança, orando, contribuindo, comunicando com o missionário que está longe, para que ele se sinta abraçado pela igreja. Não vamos, como igreja, apenas fazer o seguinte, pegar e enviar. Enviar o quê? Se você não preparou aquilo que vai enviar. Você vai fazer um pacote de qualquer maneira? Não, você vai ter que fazer um pacote bem arrumadinho, todo prontinho, para ter a sua finalidade lá na ponta. Pensemos nisso como igreja e que Deus nos abençoe. Amém. Eis os bilhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Oh, quem irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu. Ide ao mundo anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Portas abertas, eis por todo o mundo, servos de Deus, avante sempre andai. Crentes em Cristo, uni as vossas forças, da escravidão os povos libertai. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu. Ide ao mundo anunciar o